você tem um gás que, por conta das moléculas, na estatística clássica, você tem uma concentração de moléculas mais rápidas em uma parte e as outras mais lentas em outra parte do recipiente, caracterizaria justamente que um lado estaria mais quente do que o outro. Dadas as circunstâncias clássicas newtonianas apenas para descrever isso daí, então seria possível que em um determinado momento, em um determinado instante, toda aquela situação ela pudesse então ser revertida. E isso é um paradoxo que se observa a partir da termodinâmica. Isso, exatamente, essa possibilidade de que todo o sistema ele pudesse, depois que começasse um processo, voltar à sua condição inicial, que é aquilo de você tem um livro, toca fogo no livro, vira cinza. Se você esperar tempo suficiente e conseguir reunir todas as moléculas desse sistema, você poderia recuperar a informação do livro novamente. Isso não é possível, tá? E se você olha apenas pelo ponto de vista clássico, isso dá de cara um paradoxo, e isso é considerado como um paradoxo da irreversibilidade. Maxwell, que em 1867 foi que introduziu a questão probabilística, adicionando um observador para ficar controlando para onde essas moléculas mais rápidas ou menos rápidas poderiam ir, e estabeleceu justamente essa figura do demônio de Maxwell. É daí que vem essa ideia. Tá? E só isso em 1867. Um ano depois, é outra informação que eu coloquei, muito tempo, foi um ano depois, em 1877, Ludwig Eduard Boltzmann introduz justamente o conceito probabilístico para dar conta, justamente que foi aquilo que a gente demonstrou, de tentar resolver o problema da irreversibilidade, não o próprio dito demônio de Maxwell. O demônio de Maxwell é só um termo introduzido por Maxwell para enunciar a questão probabilística do problema. E se vocês quiserem saber um pouco mais, eu recomendo Aspectos Contemporâneos da Física, professor Bassal. Tá? Tem uma boa historinha a respeito disso, que principalmente foi ali que eu entendi tudo aquilo que a gente colocou da conexão entre o número de estados, a entropia, como é que você vê estados, produto, variáveis extensivas. Dentro da termodinâmica, uma série de classificações para esses termos. Então, se quiser saber um pouco mais, eu recomendo Aspectos Contemporâneos da Física, do professor Bassal. Vamos agora fazer aquele outro probleminha lá. Vou apagar aqui então. Pois bem, ele diz: o máximo da distribuição espectral da potência irradiada, blá, 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 irradiância. Aquilo que a gente já conhece, que é o nosso R. Tá? Em uma certa cavidade ocorre justamente para esse comprimento de onda. Então ele está tratando desse objeto aqui. Vamos lembrar aqui, radiância, C sobre 4 da densidade de energia. Tá? O ρ, já mudei aqui para ρ, a gente estava acostumado. A radiância espectral é C sobre 4 da densidade de energia. E, no final das contas, a nossa densidade de energia é este objeto. 8 pi H
C. Lambda menos 5. É HC. Lambda KT. Menos 1. Tá? Isso é a minha radiância. Radiância, como a gente já sabe, é potência por unidade de área. Então, a dita potência que ele vai informar aqui, né, eu vou ter que escrever a radiância em termos da potência irradiada. Potência por área, eu vou colocar a área bem aqui. Seja lá qualquer que seja a minha superfície que vai estar sendo iluminada. Tá? Então, para a informação que ele está dando aqui, né, um comprimento de onda de 27 micrômetros, né, eu tenho, essa a situação. Então eu tenho para aquele comprimento de onda uma temperatura associada e, portanto, uma potência também associada a isso. Isso aqui é uma situação. E se aumentarmos a temperatura até que a potência dobre da situação inicial, tá? Então eu vou o quê? Um pelinho. Aqui em C sobre 4 eu vou colocar de simplificações, né? 2πhc². Lambda linha, porque agora é um outro comprimento de onda. Certamente, cada comprimento de onda está associado a uma temperatura. T', nova temperatura, pode ser na mesma área, incidente sobre a mesma superfície. Então, bora. Mas a gente tem que multiplicar por 2, não? Oi? Que 2? Não, calma aí, eu só descrevi uma situação, aumento, vou para outra situação. Correlacionando é que justamente aparece 2. Tá? Ou seja, que é esse aqui. Esse aqui vai ser 2 vezes a situação inicial. Tá? Então, vamos lá. Dividindo um pelo outro. Pelinho, a gente pode identificar. Isso aqui simplificado vai ser esse mesmo termo, né? Então eu vou ter esse mesmo termo aqui embaixo e aqui em cima, correto? Vai embora. Vai embora também a área. Tá? O que me sobra aqui, lambda, entre esses lambdas, né? Menos 5 vezes, esse aqui é 1 sobre o denominador e aqui também é 1 sobre o denominador, né? Então vai ficar daqui de baixo em cima, mantém o primeiro e multiplica o segundo invertido. Então vai ficar E, HC, lambda linha, KT linha, menos 1, e aqui é HC, lambda linha, lambda KT, menos 1. Isso aqui tudo igual a, esse aqui é 2 vezes o anterior, né? Então, meio. Eu sei a temperatura inicial, mas eu sei essa relação.
né? Então perceba que lambda linha, T' é igual a P, assim como T. Isso sempre, porque nós estamos tratando do máximo. Tá? O máximo da distribuição espectral é justamente aquele pico. Naquele pico vale simplesmente aquela relação. Então eu sempre vou poder usar isso aqui. Quando você olha para isso, olha, eu tenho aqui então lambda T, lambda linha T'. A única coisa que esse termo se diferenciava desse era justamente por considerá-los diferentes, mas eles resguardam essa relação. Coisa linda, né? Lá no ensino médio, quando o professor faz uma questão enorme, aí ele começa a cortar. Tchau, tchau. Adorava isso. Às vezes eu tinha raiva. Principalmente quando eu não chegava no resultado do professor batia. Então agora eu só tenho esse termo e o meio, que eu posso também aqui inverter, né? E passar a ficar lambda linha sobre lambda elevado à quinta potência meio. E também, já que eu quero achar qual é a nova temperatura, né? Nem preciso, no caso, saber qual era a temperatura inicial para achar, porque eu de novo vou usar essa relação. Tá? Como é que vai ficar aqui só em função da temperatura? Né? No lugar de lambda linha, vai ficar B, T', e no lugar de lambda, B, opa, aqui, né, se eu invertir desse lado, esse aqui também ficou invertido, esse aqui é 2, desculpa aí. Tá? É a menos 5. Eu vou inverter dos dois lados. No momento que eu fizer isso, estar negativo passa a ser positivo. Isso era meio, agora vira 2. Tira a raiz quinta, de 2 passa para lá. Tá, tá, tá. Aqui eu também posso cortar D, né? Vamos lá para o outro lado. Não chora não, calma aí. T sobre T', correto? T sobre T', 2, 1/5. Vou dar mais uma informação aí. Ah, tá. Ele deu um comprimento, então não posso calcular a nova temperatura, né? T', que ele deu, na verdade, a relação do comprimento de onda. Tá? Então eu podia ficar por aqui nesse camarada. Também lambda linha é igual a 2 quintos de lambda. 2 quintos comprimento de onda, 27 vezes 10 a menos 6 metros. Se eu tenho o lambda linha, eu também posso calcular todas as outras informações a respeito da temperatura. Já achei, já me antecipei. Tanto faz. E você pode usar, aí é claro. Só que em vez de usar isso aqui, eu uso esse mesmo aqui para fazer isso. Ó. Lambda linha
T', B, que é 2,898, se não me engano. 10 a menos 3. 10 a menos 3. Metros Kelvin, isso. Metros Kelvin. Aí se eu tenho esse, acho que é a temperatura. Radiância, lembrando, potência por área. E aí vai. Também sabe. Era só usar aquela lei de 500. Conseguiu? Essa também vai ser outra para jogar para dois conseguirem bater a resposta. É a resposta. De novo, o camarada aqui não tem solução dessa. Mas é trivial, né? Só substituição de dados sabendo quem é o B. Isso aí. Tranquilo. Mas vamos a uma aqui também igualmente interessante. Uma lâmpada incandescente de 40 watts, tá? E temperatura da superfície para um determinado momento de 3.300 kelvins. Essa lâmpada vagabunda de 40 watts. Você identifica, por favor, a página que a questão para depois da questão? 3.22. 3.22. Então, uma potência de 40 watts, temperatura de 3.300 kelvins. Ele quer, supondo que então essa lâmpada possa ser um corpo negro ideal, né? Então, qual é a frequência dos fótons emitidos nessa situação de massa? Né? Frequência máxima ou comprimento de onda máximo é a situação da condição de massa. B, essa aqui é a A. B, número de fótons produzidos. Depois ele dá mais outras coisas aqui que aí eu não vou pedir. Não agora. Tipo, se um observador está olhando para essa lâmpada, né, a 5 metros de distância, quantos fótons penetram no olho dele? Né? Sabendo que a área da pupila é de 5 milímetros. Quantos? Isso é uma situação que justamente se vocês calcularem, né, ela pode ficar como o exemplo lúdico para o camarada. Olha,
Isso serve como observação, serve para você dizer para o moleque. Não, a minha mãe falava isso, embora ela não soubesse. Para de assistir televisão em cima da televisão. O que você quer assistir em cima da televisão? Mas, pô, naquela época em que a minha mãe dizia isso, era uma televisão daquela que tinha uma bunda enorme, né? Aquelas horrível. Aquilo ali, a carga elétrica é acelerada naquele tubo, vão se chocar justamente na superfície. O que vem na minha cara, além do desenho animado, é radiação X, nego. É foto, é altamente energético. É isso que vai estar entrando na minha pupila. Foto altamente energético, isso queima os teus bastonetes. Não é à toa que eu passei a usar óculos muito cedo, né? Embora não quisesse. Esse é o resultado. Então, horas e horas, às vezes, hoje em dia, né? Ah, mas agora a tela é LCD, não é mais isso, é mais baixa luminosidade. E aí a pupila tem que se dilatar cada vez mais para receber mais iluminação. Você passa mais tempo diante de computador, celular, né? E aí, nego, é radiação mínima. Mas a questão é que agora o tempo aumentou, né? Então, é dramático, da mesma forma, passar horas e horas e horas, isso aí vai só. O fóton não é tão energético, mas deixa acumular para ver essa situação. Então, fazer essa continha aqui para as duas outras que tem, acho que se não me engano, letra C, quantos fótons entram na pupila, né? De diâmetro de 5 milímetros. Esse é um bom cálculo para ter que se fazer as estimativas e as observações. Vocês não precisam ter que fazer esses cálculos para ele, mas se você fizer, justamente é um dado interessante. Tá? Mas vamos atrás da frequência, né? Como é que você encontra a frequência para esse problema? É usar essa relação, né? Ó, tem temperatura. Ah, mas professor, aqui é comprimento de onda. C lambda F. Então, agora é só fazer a substituição, onde tem lambda, agora vai ficar C F T e o valor aí. Bota a temperatura, C 3 vezes 10 oitava metros por segundo, B acha a frequência. Então, já estou dando a dica, vocês vão fazer as contas. B, número de fótons produzidos. Aonde é que eu acho o número de fótons produzidos? Bem, a potência da lâmpada é essa. Então, por aqui, em 1 segundo, aí tá, geralmente quando se coloca essa situação, não vou colocar tanto tempo, admite-se o tempo, o intervalo de tempo de 1 segundo. Então, trata-se que uma lâmpada incandescente de potência de 40 watts, em 1 segundo, a energia produzida seja de 40 joules. Tá? Essa é a tua energia total. Daqui de cima você achou a frequência ou o comprimento de onda, tanto faz, né? Você vai saber então qual é a energia de um fóton. Você já tem a energia total. A energia total é N vezes a energia de um fóton. Desse problema aqui, que é H μ ou F ou NHC sobre lambda. O lambda que você achou aqui em cima, ou o F que você achou em cima. É claro, se você levar em consideração que o H é dado
6,62 vezes 10 menos 34 joules por segundo. Né? 40 foi suposição, Oi? O 40 foi suposição. Não, foi informação dele. Tá? A suposição é considerar isso apenas em 1 segundo. Detalhe. Tá? A luminosidade em um determinado ambiente, ela vai diminuindo à medida que a distância vai aumentando. Quanto mais distante, né, menos luminosidade lá naquelas partes. Isso aí é justamente a distribuição espectral da radiação. Então, você tem que imaginar o seguinte, que a minha fonte ela tem uma quantidade de energia que ela produz e que ela vai distribuir numa esfera, não tem por que imaginar um quadrado, né? Um cubo, vai distribuir essa energia em uma esfera de raio, já que o observador vai estar ali naquela região limítrofe, recebendo esses fótons. Então está lá a fonte e eu estou aqui. Eu estou recebendo a luminosidade daquela fonte. Então até aqui onde eu estou, eu posso imaginar uma esfera que engloba aquela fonte, onde essa esfera tem a fonte como origem e o raio sendo que sai de lá da origem até aqui onde eu estou, ou até onde chega o meu olho. Que é o que ele diz. O observador está a 5 metros da fonte. Ele está a 5 metros de distância da fonte. Então essa energia aqui vai se distribuir numa esfera de raio 5 metros. Você vai saber, então, portanto, ao fazer esse cálculo, e aí, se a distribuição, é claro, vai ser uniforme, você sabe que em cada ponto dessa esfera está recebendo a mesma quantidade de energia. Se naquele ponto específico ele está recebendo aquela quantidade de energia, né, agora você vai poder descobrir para uma pequena área de 5 milímetros de diâmetro quanto é que está passando por ali. Tá? Então é recalcular a radiância para essa esfera, e aí você vai ter a distribuição de energia, tá? E depois, novamente, calcular qual seria a energia para aquela pequena área de 5 milímetros de diâmetro. Tá? Vocês vão ter que primeiro calcular a radiância. Obtém a radiância. Então, a energia de 40 por cada segundo, ela vai se manter constante nessa esfera. Nessa esfera. Você vai calcular só a radiância desse ponto. A radiância desse ponto. E a radiância desse ponto, depois, para ter a potência em 1 segundo de novo, energia, vai ser multiplicar pela área desse diâmetro aqui novamente. Aí tu vai ter somente a quantidade de energia que atravessa naquele diâmetro. Obtendo essa energia desse diâmetro é fazer esse mesmo cálculo. Aí você determina que é o número de fótons que atravessam a pupila. Tá? Esse aqui seria o número de fótons que a fonte distribui, total. Pois bem, você tem 40 joules aqui nessa situação, certo? Isso é o que sai da fonte. O observador, ele está a 5 metros de distância da fonte. Tá? Então é assim, eu tenho aqui a minha fonte,
iluminei, e toda essa radiação vai ser distribuída no espaço. Tá? Eu vou sempre imaginar uma frente de onda que são esferas concêntricas a esse ponto, correto? Cada uma dessas esferas distantes da minha fonte, tá? A sua distância, que é o raio. Tá? Até o momento em que essas frentes de ondas vão chegar até você, que é o observador. Então, da fonte até você, ou da fonte até o seu olho, tem uma distância média de 5 metros. Esses 5 metros é justamente o raio dessa frente de onda que chegou aí, dessa frente de onda esférica. Né? Exatamente, a área da esfera. Então você tem essa energia para distribuir nessa área de esfera. Quando você fizer esse cálculo, você tem a radiância que chega até você. Que seria então a distribuição homogênea de toda essa quantidade de energia nessa superfície de esfera. Então eu vou ter exatamente qual é a distribuição, qual é a quantidade de energia num ponto específico, ou todos os pontos específicos que estejam para aquele mesmo raio, ou seja, a mesma distância da fonte. Já que eu tenho agora a radiância, eu vou multiplicar pela área que vai ter que atravessar, para encontrar o quê? A potência. A potência que vai atravessar aquela pequena área. Que já é a área do olho. Que já é a área do olho. E se eu acho a potência, em um segundo eu tenho a energia. Energia, então, portanto, que atravessa aquela pequena área do olho, o pila. É como se eu tivesse uma bola de futebol e um pico assim dela, né? Só a área do pico assim, que Exatamente. Se eu entendi, você colocou no futebol. Chutei de trivela isso aí. Mas eu acho que é isso aí. Entendeu? Então é o que viria depois. Essa conta vocês vão fazer depois. O primeiro passo é essa. Bem simples. O que importa é a questão do raciocínio. Né? As contas, elas são a lá vão ter, e pela média, se mais de 2 chegarem no mesmo resultado, é o resultado. Então assim, agora a gente vai estudar esse fenômeno que é o fenômeno ondulatório, né? A onda mais triste que a gente possa imaginar de exemplificação é a onda justamente numa corda. Então a gente tem uma corda fixa em uma extremidade, provocamos um pulso, mais ou menos essa configuração. Por apresentar essa configuração, os tipos de funções que podem descrever esse resultado são as funções trigonométricas, né? Ou as funções exponenciais. Exponenciais trigonométricas, no caso. O que talvez, justamente, o pessoal pouco saiba, né, é que esse sistema tem uma equação diferencial que o descreve muito bem. Tá? E ela tem essa cara. Essa aqui, portanto, que a gente chama de equação da onda. Então, quando a gente tem um pulso produzido numa corda, esse pulso se propaga na corda a uma velocidade cuja equação que descreve essa situação é essa equação diferencial parcial. A função y, né? Aliás, a
função y, ela é uma função, por exemplo, psi x de t. Tá? Ela é alguma coisa que conecta posição em x para cada um dos instantes. Já estou deixando o psi porque a gente já vai começar a se acostumar com ele desde cedo. Faz a conexão de duas variáveis para uma. E justamente por ser de duas variáveis, a derivada que envolve essa situação aí é uma derivada parcial. Tá. A solução dessa equação, a gente vai fazer em algum momento, né? Ela pode ser escrita como uma combinação de funções trigonométricas que são dadas por isso aqui. Dois é solução da equação da onda. Como eu sei? Pega e substitui aqui dentro. Coisa mais trivial para fazer a verificação. Se justamente pegar essa função, substituir aqui, fazer as derivadas, vai achar um resultado. Fazer a mesma operação do outro lado, você chegar numa identidade, prova que justamente esta é a solução da equação diferencial. Ah, você podia ser seno, podia ser cosseno? Sim, isso aí é uma questão trivial, pode ser seno ou cosseno, a lá vão ter. Porque as transformações entre essas funções dependem apenas de uma questão de fase. Tá? Para ser seno ou cosseno. Ou mesmo pegar isso daqui e transformar usando as identidades da fórmula de Moivre, né? O moado, que só possa querer, que relaciona as funções concêntricas com as funções exponenciais. Substitui também vão ser soluções desse problema. Bem, então vamos nos concentrar aqui. Se isso é solução da equação da onda, né, então é provável que todo tipo de onda possa ser escrito justamente com essa cara, com esse formato, onde elas apresentam esses objetos específicos aqui. Número de onda W amplitude e a frequência. Tá? Esses são os objetos que podem ser escritos, número de onda, K, ele é 2π sobre lambda. Ômega, ele é 2π sobre o período ou 2π sobre a frequência. Tá? Isso daí é uma definição que a gente já conhece desde lá do movimento circular uniforme. Esse aqui talvez possa parecer uma novidade. Mas agora que os apresento, número de onda, turma, número de onda. Tá? Não é mais novidade. Substitui o nosso objeto, essas duas definições aqui dentro da minha solução. Eu vou ter y
Y0 lembrando que é a amplitude, né? Um cosseno 2π x sobre lambda menos ômega 2π d sobre o período. Eu vou tirar 2π sobre lambda em evidência. Eu vou ter x menos lambda sobre t vezes t. Comprimento de onda por período. Espaço pelo intervalo de tempo. Correto? Espaço pelo intervalo de tempo é velocidade. Y0 cosseno 2π sobre lambda x menos v t. É aqui que eu queria chegar. X e t, onde aparece o dito v que está aqui, tá? Que era praticamente o que estava faltando aparecer nessa escrita aqui de solução. Tá? Então, essa cara aqui, x menos vt, ela está dizendo mais ou menos para onde é que essa onda ela está se propagando, quando ela é produzida, qual é a direção que ela vai ter que seguir. A gente diz que no caso ela vai seguir o sentido positivo de x, quando justamente eu estou aqui associado ao menos. Tá? Se aqui for mais, essa onda estaria seguindo o sentido contrário. Tá? Isso é apenas uma questão de fase que pode ser ajustada aí. Então, para momentos gerais, a solução, eu teria onda que pode seguir no crescimento de x ou estar voltando, né? Chamadas ondas evanescentes. Se aqui fosse mais. Então, tanto faz ser mais ou menos, ela continua valendo aqui dentro da minha equação da onda. Isso, então, é a solução para uma onda. Se eu tenho apenas uma onda. Todos esses dados aqui, ó, se a gente pegar, já que lambda sobre t é v, tá? Bota em função daquele k, lambda vai ser 2π sobre k e o período vai ser 2π sobre ômega. Você tem que velocidade também vai ser ômega sobre k. Então essas são duas relações importantes. Velocidade é ômega sobre k ou lambda sobre o período. E é claro, eu tenho apenas uma única velocidade associada a apenas um único comprimento de onda. Só tem uma onda aí. Agora, eu poderia ter uma situação de várias outras ondas. Tá? Um conjunto de mais outras, cada uma dessas outras ondas tendo um comprimento de onda específico, ou uma frequência, ou um número de ondas específico. Tá? Todas elas dentro do mesmo bolo, né? Aqui, por exemplo,
solução desse problema também é solução dessa equação diferencial. No entanto, com todas essas aí, eu tenho que somar todas essas ondas. Então, essa aqui que foi colocada como solução consiste apenas para uma frequência. Tá? Agora, a luz, por exemplo, ela tem várias frequências. Não é isso? Então, o problema da luz, por exemplo, eu não posso considerar somente um objeto desse. Eu tenho que colocar aqui um somatório e vários ômegas. Aí, colocar um índice desse ômega, por exemplo. Tá? E ainda assim, tudo isso vai ser solução desse problema. Qual é a cara que no final das contas isso aqui pode fazer? Bem, quando você conecta dessa forma, tem várias ondas, o resultado, por exemplo, final disso daqui pode dar algo assim. Tá? Então, o que é o que, se alguém já teve oportunidade, já está no laboratório, daqueles de eletrônica, vê os sinais, né? Você tem uma curva, que é algo como isso aqui. Isso nada mais é, para vários desenhos aqui que só aparecem lá no osciloscópio, né? Uma somatória de várias ondas. Então, várias ondas, dependendo da frequência, elas vão formar uma figura específica. Se você abrir para as várias frequências que podem compor essa situação, você vai ter cada um dos modos ou frequências que contribuem para aquela composição. E no problema da luz, né, pensando naquilo que Planck postulou, né, quantidade de energia necessária. Até então nós tínhamos a noção de que a luz é uma onda, beleza, estávamos satisfeitos com essa situação. Mas aí vem a hipótese de Planck e diz que luz é um pacote. Como é que pode a luz virar pacote? É quando a gente entende que, na verdade, a gente pode ter algo assim, sendo justamente composto por várias outras frequências. Então vamos fazer o caso, por exemplo, de uma situação em que eu tenho uma solução como essa aqui. Apenas duas frequências diferentes. Y é igual a Y1 mais Y2. Cada uma tem uma solução como essa aqui. K e ômega diferente. Como é que vai ficar então quando a gente fizer esse somatório? Vou apagar aqui. Bem, para Y1 eu tenho a única coisa que nós vamos considerar para Y1 e Y2 é que ambas têm uma mesma amplitude. Então eu vou ter cosseno de K1x menos ômega 1t. E Y2, Y0, cosseno K2x ômega 2t. Soma esses indivíduos e vamos ver o que a gente tem. Se eu somar Y0, vamos chamar isso aqui de M, e esse daqui de... Desculpa, vou fazer como eu fiz em casa. Ai, então eu tenho cosseno de A, cosseno de B. Eu vou abusadamente fazer isso. Cosseno de Azinho menos Bzinho, a identidade trigonométrica. Eu nunca lembro, então eu sempre lembro.
Cosseno da diferença é o quê? Cos menos mais troca cos A, coisinha B, seno A, seno B. E vamos ao outro. A mais B, cos A, cos B, menos seno A, seno B. É soma de cosseno, então soma todo mundo. Resultado: resultado vai ficar cosseno A menos B mais cosseno A mais B igual a 2 vezes cosseno A cosseno B. E aí eu posso dizer que, olha, isso aqui é um N, isso aqui é um N. Ou Azão, Bzão. Azão é A menos B, Bzão é A mais B, Bzinho, né? E aí fica fácil. A mais B é 2A. O A é isso. E o B vai ser B menos A sobre 2. Então a sua expressão cosseno A cosseno B é 2 vezes cosseno de A mais B sobre 2 cosseno B menos A sobre 2. Então a soma desses dois objetos vão substituir pela 2 vezes o produto daqueles dois cossenos ali. E aí o y igual a y0, o 2 vai ficar logo aqui, né? Cosseno, vou somar esse argumento mais esse argumento. Quando eu somar, eu posso tirar aqui o x em evidência, concorda? E no final das contas dividir por 2. Tá? Então, esses dois aqui vão ficar cosseno de K1, K2 dividido por 2 vezes x menos, e esse aqui, né, também vai ser a soma, tirando esse menos em evidência, ômega 1, ômega 2 por 2 vezes t. Cosseno. Agora a diferença. Diferença desses dois. Vai ficar K1 menos K2 dividido por 2 vezes x menos ômega 1 menos ômega 2 dividido por 2 t. K1 menos K2 delta K.
ômega 1 menos ômega 2, delta ômega. K1 mais K2 dividido por 2, média aritmética simples. K barra ômega barra. Então eu tenho algo que é 2 vezes y0. Deixa eu ver aqui, eu organizei. Organizei isso aqui na frente. Cosseno de delta K sobre 2x menos delta ômega sobre 2t. E o outro, cosseno de K barra x menos ômega barra t. Esse sistema aqui, o gráfico, é isso aqui. Onde em azul é esse termo e em preto esse termo aqui. Então esse aqui ele faz esse papel, o papel da envoltória, que aí a gente faz delta ômega sobre delta K, lembrando aquelas definições que eu coloquei lá, ômega sobre K, né? Lembra lá, V, lambda sobre T ou ômega sobre K, tá? Se eu pego, faço delta ômega sobre delta K, eu estou calculando alguma velocidade. E essa daqui é a chamada velocidade de fase. Velocidade de grupo. A velocidade de grupo, porque ela é envoltória, vai todo mundo junto. Já
essa daqui de dentro, né, ela é dada por esse termo aqui, e aí é o que a gente chama de velocidade de fase. Tá? Que é aqui o termo de lá. Então agora, nesse pequeno exemplo, a gente pode entender que se a luz se comportar como uma coleção de frequências, então agora fica fácil de você entender que se ela for essa coleção de frequências, elas podem se organizar de tal modo que eu possa ter uma situação como essa. Tá? Ou até ainda mais consistente que essa, que eu fiz para duas, mas no caso da luz, ela é uma porção de frequências, são várias frequências. Isso pode dar justamente essa consistência na forma de bloco. E é esse bloco que faria o papel do fóton. Então, o dito fóton, para ele se comportar como matéria, como partícula, é justamente porque a luz é uma composição de frequências que se reorganiza de tal modo em que eu posso apresentar a radiação em grupos, em partes, em velocidade de grupo. Tá? A velocidade de grupo, no caso, ela dá a velocidade, no caso, dá a velocidade da onda propriamente dita, de propagação da onda luminosa. Tá? Já a velocidade de fase seria o que todas essas contribuições têm que estar aqui dentro. Imagina, esse aqui é o vagão do trem, né? Esse aqui é o vagão do trem. Então, nego, tu pode correr, mas tu não vai sair de dentro desse vagão do trem. Tu pode querer ser Usain Bolt até manjar, mas se tu tentar correr mais do que o trem, tu sai do vagão, né? Vai sair desse bloco. Quer continuar junto com o bloco, vai ter que ter uma velocidade abaixo da velocidade de grupo. A velocidade do grupo vai ser a velocidade da luz. A luz se viaja com essa velocidade. Todas as outras vão ter que se ajustar justamente a essa situação. Bem, classicamente seria isso. Classicamente seria isso. Mas as de dentro também são radiação. Também é C. Não extrapola? Não extrapola ainda. Fica justamente para vocês pensarem. Pacote, as várias frequências, se todas são C. Velocidade de grupo S, como é que pode? Pensa. Um problema interessante para poder encontrar a resposta. Agora que a gente tem esse objeto, a gente tem mais um tempinho aí, mas eu acho que eu cheguei justamente onde eu queria. Que é o princípio da indeterminação. A indeterminação clássica, isso aqui ainda tudo é um problema clássico, tá? Mas aparece aqui o ΔK e o ΔX. O ΔX não aparece aqui ainda, mas a gente pode escrever justamente seria quem é esse ΔX. Seria justamente a largura desses objetos. Vamos dar um gráficozinho aqui. Eu ia perder muito tempo nele. Apenas uma relação que ele estabelece de gráfico, a partir dos gráficos, em que ΔX e ΔC
princípio da incerteza. ΔK é aproximadamente 1. Isso aqui ainda é uma incerteza clássica. Esse princípio da incerteza clássica aqui, ele se baseia justamente nos cálculos que você faz apenas gráficos, numa observação gráfica. Tá? Agora, quando a gente for lá para a mecânica quântica, aí a gente vai ter que extrapolar um pouquinho mais essa ideia. Você não vai poder se guiar apenas pelos gráficos. Essa história começa mais ou menos aqui, a partir de uma análise gráfica. Eu sugiro justamente o livro do Type, esse que eu tenho aqui, mas pode ser outro, quem quiser, para poder estudar a parte das relações de indeterminação. Tá? E aí, vamos ver, dentro do nosso cronograma, né, dado a aula de hoje, depois viria a prova, né? Salvo engano. Lembra lá? Querem adiar ou querem fazer logo? Vamos ter mais assunto. Professor, eu quero que adiar, porque a gente tem um artigo também do professor Ego, que ele passou ontem para entregar na segunda-feira. Mas, vou deixar mais um tempinho aí para vocês. Vamos fazer mais um pouco de, então, continuar um pouco mais a nossa digressão, né? Nosso raciocínio. Eu considero a aula finalizada por hora. Tá? Então, o próximo assunto é a gente entrar um pouco mais nessa discussão do princípio da incerteza, como é que a gente vai fazer agora esses cálculos, tá? Função de onda. E eu acho que fazendo o cálculo dessas médias, isso já é o assunto suficiente para a prova. Tá? Tá. Então, primeiro passo, vou colocar todo mundo aí, HC sobre lambda, e aqui é elevado ao HC lambda KT menos 1. Se o lambda é 10HC sobre T, então tem uma série de fatores aqui que eu vou simplificar. Vamos ver, aqui por exemplo, eu tenho praticamente todo mundo, né? Se eu fizer isso aqui, ó, é toda essa galera. Tá? Então, isso aqui é 1 sobre 10 ou 0,1. Então, essa minha potência aqui é 0,1. Esse daqui de cima, HC sobre lambda. HC sobre lambda é 0,1 KT. E aqui é elevado a 0,1 menos 1. Nego, acabou, o resto é conta. Né? Aqui é só fazer essa continha, joga aí na calculadora. 0,1 elevado a 0,1 usa científico. Acabou. Tá? É claro, vocês vão poder usar científico, né? Científico ou celular. Não, aí tu já estava valendo, né? Claro que essas constantes, alguma formuleta necessária, isso aí vai estar lá no. Mas o conceito e a aplicação é
toda aquela discussão que a gente está fazendo aqui em sala de aula. Já imaginou fazer essa continha aqui no braço, sabendo que o neperiano é 2,78? Tem alguns números que você grava, né? Porque fica naqueles dias que você não tem nada para fazer, mas são importantes pra caramba. Né? Tipo raiz de 2, raiz de 10, pi por 4 casas decimal. E o neperiano é 2,78. É 0,1, é isso? Aí é fazer o mesmo esquema. É 0,1. Aí aqui vai ficar 1 sobre 0,1. Multiplica em cima e embaixo por 10. Isso aqui vai ficar 10 apenas. E onde aparece aqui, mesmo esquema, não mudou nada. Vai ficar 10 KT. E aqui vai ficar 10. Não preciso gastar nem espaço no quadro. A letra B, se é isso, você vai passar esse 0,1 para cá, lambda para lá. Multiplica desse lado em cima e embaixo por 10, isso aqui fica 1 e aqui fica 10. HC sobre lambda é 10 KT. Vai embora.